Sempre existe um caminho, de Cristina Sanson, romance ditado pelo Espírito Daniel, parte 5, capítulo 16, Uma vida em risco. Você acredita que Paula esteja correndo algum perigo? Lucas estava tenso. Ela sabia onde estava se metendo, querido. Gosta da adrenalina e do perigo. Estou gostando cada dia mais dela. Sua profissão deve ser emocionante e perigosa. Lembra-se do que aconteceu com Júlio, jornalista que trabalhava com ela? Ele disse que só perdeu a direção porque o estavam perseguindo, querendo tirá-lo da estrada. Ele quase morreu. Sua voz estava carregada de preocupação. Então peça a ela que se cuide, que seja discreta nos próximos dias e fique atenta a cada passo que der. Não sabemos exatamente com quem estamos lidando. Ela se calou pensando se Tiago seria capaz de algum ato bárbaro. Estremeceu só em pensar. Só podem ser bandidos. Falarei com ela mais tarde. Pedi a papai uma conversa definitiva sobre esse assunto no sábado. Ouviu a risada da irmã. Lucas, você é ingênuo mesmo ou apenas se faz? O que espera que papai lhe conte? A verdade dos bastidores ou a história que ele acredita fielmente? Ele vai te contar uma história repleta de fatos aparentemente verdadeiros. Insistir na teoria de que o mundo da política não é bem o que dizem, que ele jamais se utilizou de métodos escusos e outros contos da carochinha. Pura perda de tempo. Menina, quando você ficou tão esperta assim? Brincou ele do outro lado da linha. Já lhe disse que crescer com vocês dois ao meu lado foi algo excepcional. Um aprendizado dos mais intensos sobre os dois lados da moeda. No meu caso, aprendi que o certo é certo e que o errado é errado. Podia escolher qual caminho seguir. Preferi o caminho do meio. Então não sou ingênua feito você, pois aprendi desde cedo que não se pode confiar em tudo que está à sua frente. Um grande aprendizado de como sobreviver. E quando se vive em meio a tantos entraves, o mais prudente é aprender a discernir qual o caminho que conduz ao equilíbrio sem a companhia da dor. Não sou boa como você, meu irmão, porém não quero ser má, pois não pretendo ser igual a Tiago, o caminho do meio. Você é uma jovem maravilhosa, sabia? E eu a amo mais que tudo. Quanto a não ser como Tiago, você jamais será. São tão diferentes. Bem, nos vemos depois. Beijo, querido, te amo também. Desligou com a sensação de que algo podre e sujo ainda estaria por vir. Pensou em sua mãe e o quanto ela fazia falta. Ao lado dela, sentia-se tão segura no mundo. Nem as maldades do irmão a atingiu. Onde ela estaria? Esse pensamento foi acatado por Luísa, que veio até ela e a abraçou com todo o seu amor. Estou sempre por perto, filha querida. Acalma teu coração e lembre-se de que nada irá acontecer que não esteja nos planos de Deus. Continue forte e guerreira como sempre foi e esteja por perto quando Lucas precisar. Entrou em profunda prece, irradiando de coração bênçãos de amor e paz. Raquel sentiu-se subitamente bem, confiante e seguiu com suas tarefas. No final do dia, Lucas foi até o apartamento de Paula, que o recebeu com um caloroso beijo. Ela percebeu que suas feições estavam sérias e já se antecipou. Eu posso explicar, querido. Essa ruga em sua testa é pela reportagem? Conduziu até o sofá, fazendo-o sentar-se. Eu posso explicar. Por que mentiu para mim? Foi apenas o que perguntou. Se eu te contasse, faria tudo para me demover da ideia. Depois do que aconteceu com Júlio, sabia que ficaria preocupado. No entanto, esse é o meu trabalho, Lucas. Não posso simplesmente esquecer minha tarefa em função do perigo que possa correr. Tenho tido a máxima cautela, quero que saiba. Lobato indicou outro jornalista que está me ajudando com as informações necessárias. Fico apenas na apuração das informações. Pouco tenho saído daqui, não quero que se preocupe em demasia. Papai me ligou logo que viu a notícia. O olhar que lhe direcionou era profundo. Não fiz nenhuma referência ao seu nome, apesar de, e se calou. Apesar de que a maioria dos citados estão ligados direta ou indiretamente a ele, obviamente que ele sabe que será também investigado. O que eu não posso impedir. Se ele deve algo mais do que lógico que apure e não acha, ela o encarava fixamente. Ele é meu pai, Paula. O que espera que eu faça? Não sei.
Mas me questionar acerca do meu trabalho não é a melhor alternativa. Você sabe quem ele realmente é? A pergunta saiu como um raio. Sei que é meu pai e eu o amo. Sua vida sempre foi a política e ele sem ela se assemelha a um peixe fora d'água, se é que me entende. Sou exatamente assim na minha profissão. Prezo demais pelo meu trabalho e não me submeto a outros apenas para livrá-los da responsabilidade que lhes compete. Se o seu pai deve algo, eu ou outro jornalista iremos apurar. Entretanto, se ele estiver limpo, ou seja, se todas as intrigas são meras falsidades sobre ele, tudo ficará esclarecido e ele não tem por que se sentir tão ultrajado. Terei uma conversa franca com ele nesse sábado. E o que espera que ele vá lhe contar? Ora, não seja ingênuo. Ele irá negar até a morte seu envolvimento e vai reafirmar que eu sou uma jornalista leviana que escreve em verdades denegrindo a imagem dos pobres e honestos políticos. Porque tinha que ser você a investigar. Tudo poderia ser diferente. Poderia, mas não é. E se isso o incomoda tanto, só posso dizer, sinto muito. Havia lágrimas em seus olhos. Veio aqui apenas para me dizer isso? Não. Vim para dizer que estou preocupado com você e temo por sua segurança. Depois do que aconteceu com Júlio, acredita que eles deixarão você em paz? Não sei. E não vou me preocupar com isso, caso contrário, nada farei. Paulo encarava com pesar. Algo mudou entre nós? As palavras francas dela o sensibilizaram. Lucas, até então contido, foi até ela e a abraçou com todo o amor. Não, meu amor, pare com isso. Não quero perdê-la, entenda. O cerco está se fechando para eles e temo as consequências desse seu gesto. Você tem provas de tudo que noticiou? Claro, querido. Essa é minha proteção. Tenho que ser fiel ao que prego. Jamais escreveria algo que não tivesse como provar. No entanto, estamos apenas no início das investigações. Há muito mais a ser observado e isso leva tempo. Aquele que preciso preservar ao máximo, daí toda a minha cautela. Sei o terreno em que estou pisando, porém não quero que fique assim a cada reportagem que sair no jornal. E vou entender se preferir ficar distante. A emoção já assomara. Não quero ficar distante de você, entendeu? Quero cuidar de você. E seu pai? Ela já estava aconchegada nele. Dane-se a política. E a beijou. Lucas saiu de lá na manhã seguinte, indo direto para o hospital. Não percebeu que estava sendo vigiado desde que lá chegara. O homem fez uma ligação de seu celular. Ele acabou de sair. O que eu faço agora? Perguntou. Aquilo que combinamos. A voz fria e cortante do outro lado do telefone desligou em seguida. O homem entrou no prédio em direção ao apartamento de Paula. Quando Lucas chegou ao hospital, lembrou-se de que deixara lá sua maleta e ligou para ela. Talvez ela pudesse lhe levar. O telefone, no entanto, só dava a caixa postal. Insistiu mais um pouco, já com o coração em descompasso. Não estava com bom pressentimento. Decidiu retornar ao apartamento de Paula, sentindo uma inquietação latente. Chegou lá em instantes e, ao abrir a porta, viu Paula caída ao chão. Correu para ela e tomou seu pulso, que estava muito fraco. Ao lado dela havia uma seringa e, nesse momento, pensou o pior. Não soube como fez tudo tão rápido, mas a vida dela estava em jogo e não era momento de especulações. Sua respiração estava quase imperceptível e estava lívida. Pegou-a no colo e levou-a para o hospital. Ao chegar, correndo com ela nos braços, movimentou toda a emergência. O que aconteceu, doutor? Perguntou o residente de plantão. Lucas teve a lucidez de trazer a seringa que estava ao lado dela. Mostrou ao médico, que iniciou os procedimentos. Quem ela é? Perguntou ele. Minha namorada, precisa salvá-la. Ao mesmo tempo, o residente lhe pediu. Doutor Lucas, agora é por nossa conta. Empurrou delicadamente. Vou ficar? Ele insistiu com firmeza. Não é adequado. Enquanto falava, examinava e descobriu a picada recente no antebraço, a mesma que causara a overdose. Não vejo outras marcas, disse ele. Ela não é uma viciada? Sua voz já estava embargada. Faça tudo o que puder. Por mais de 2 horas, a equipe lutou para salvar a vida de Paula, para desespero de Lucas, e ficou apenas observando a atuação eficiente do residente, que não descuidou um instante sequer da jovem.
Após esse tempo, ela já estabilizada, foi transferida para a unidade de terapia intensiva, acompanhada por Lucas e Henrique, o jovem residente que salvara a vida de Paula. Foi quando o jovem médico conversou com Lucas. Doutor, ela vai ficar bem, não se preocupe. O que realmente aconteceu? Esqueci algo lá e voltei para buscar, apenas isso. Quando entrei, a encontrei caída ao chão e ao seu lado a seringa vazia. Ela não é uma viciada, Henrique. Eu sei. Havia tanta dor em seu olhar. Eu também sei. Lucas o encarou fixamente, esperando que ele falasse algo. Quando ela chegou, tudo foi muito rápido e não pude perceber. Só quando a levamos para a UTI, percebi que havia algo estranho. Examinei-a novamente e pude detectar uma protuberância no alto da sua cabeça, que pode ter sido um golpe, mas não seria obtido após uma queda, por exemplo. Alguém pôde tê-la atacado pelas costas e forjado a cena para que ela morresse de overdose. E isso fatalmente ocorreria se você não tivesse chegado a tempo. Vamos aguardar os exames, mas certamente a dose era para ser letal. Ela é uma jornalista, não é? Amiga daquele outro que esteve aqui dias atrás? O nome que eu daria seria queima de arquivo. As feições de Lucas se contraíram. Tem como provar isso? Perguntou ele. Ela própria poderá nos contar. Não se esqueça de que ela está viva, doutor. Fez um bom trabalho. Lucas apertou a mão do jovem residente. Obrigado. Agora vamos aguardar até ela acordar. Vai ficar aqui ao lado dela? Vou. Não desgrudarei dela um só instante. E mais uma vez, obrigado. Voltarei mais tarde para vê-la. Com um sorriso se despediu. Lucas entrou na UTI e olhou Paula deitada na cama, repleta de aparelhos. Ainda adormecida, estava muito pálida. Ele se aproximou e pegou sua mão. Nesse momento, sentiu suas forças o abandonarem, rendendo-se ao pranto. Poderia tê-la perdido naquela mesma manhã. A indignação assomou, pensando que alguém poderia ter feito isso a ela, desejando sua morte. Tanta frieza e insensibilidade não tinha valor algum à existência humana. A reportagem já rendera frutos. Pensou em seu pai e em Tiago, em todos os crápulas que visam apenas seus próprios interesses materiais. Uma vida humana que não fosse a deles próprios não tinha valor a ser considerado. Descontentes com a propaganda que a reportagem lhes conferiu, decidiram calar a jornalista responsável por tamanha impropriedade. Simples assim. Paula ainda dormia e ele tinha tantas perguntas a fazer. Ficou ao lado dela até o meio da tarde, quando ela abriu os olhos lentamente. Fique bem quietinha, mocinha. Ele beijou sua mão e ela sorriu. Ela me disse que ainda não era meu momento de partir. Disse que tenho muito a viver e que você vai sempre cuidar de mim. Sua voz ainda era fraca. Quem disse isso a você? Ele perguntou ternamente. Ela disse que é sua mãe. Era tão linda. Conversamos há algum tempo e ela me explicou algumas coisas. Promete que não vai me deixar nunca? Nunca, meu amor. Você vai ficar bem. Vou cuidar de você. Agora durma um pouco, vai acordar melhor. As lágrimas escorriam por seu rosto. Alguém entrou em meu apartamento, pensei que fosse você, mas não tive tempo de me virar. Senti uma pancada e tudo ficou escuro. Não me lembro de mais nada. Lucas fechou as mãos com raiva. Henrique estava certo. Havia sido mesmo um atentado. Paula nem tinha ideia do que acontecera e que quase perdera a vida pelo mesmo motivo do marido. Contaria para ela em outro momento. Não queria perturbá-la ainda mais. Eu vou ficar aqui cuidando de você. Agora durma mais um pouco. Os olhos dela se fecharam e ela adormeceu. Quando uma enfermeira entrou para ministrar alguns medicamentos, ele solicitou que ela permanecesse lá, não permitindo a entrada de pessoa não autorizada. Ela assentiu e ele saiu. Precisava contar para Raquel o que acontecera. A situação estava tensa. Paula está no hospital, quase a perdi. Ao dizer isso, a emoção foi incontrolável. Calma, Lucas, conte-me tudo o que aconteceu. Ele narrou todos os fatos, inclusive sobre a tentativa de provocar uma overdose. Ela estava atônita, sem conseguir acreditar no que ele lhe revelava. Era podridão demais. Eram capazes de atos vis. Paula estava na lista negra deles. Agora era fato evidente. Não se poderia mais negar. Ela corria perigo. Teria sido apenas um aviso? A intenção era clara. Queriam Paula definitivamente fora de ação.
Se eu não tivesse voltado para lá a essas horas e não conseguiu concluir a frase. Querido, acalme-se. Quer que eu vá para aí? Você está muito nervoso. Como você estaria em meu lugar? Questionou ele. Muito pior do que você está agora. Só peço que não faça nada, querido. Fique tranquila. Minha fúria está contida e sabe para quem. Sua voz se tornara fria. Me aguarde, Lucas. E desligou. Ligou para Rebeca contando os últimos acontecimentos. A tia ouviu atentamente o relato e em seguida disse: creio que agora teremos que tomar alguma atitude. Não podemos mais permanecer omissas perante essa barbaridade. É uma afronta a todos nós. Temos muito a conversar. Fique com Lucas, minha querida. Ele está precisando de você. Diga-lhe que estarei ao seu lado em qualquer situação. Pedirei a um amigo que investigue esse atentado e que procure Lucas no hospital. Peça que o atenda e dê todas as informações que ele necessite. Não podemos mais nos calar. Raquel foi até o hospital e quando ele a viu, abraçou com carinho. Como ela está? Ainda dormindo, mas seu quadro já é estável. Nesse momento, Henrique apareceu e cumprimentou os dois. Podemos conversar a sós? Perguntou ele. Me perdoe, não fiz as apresentações. Essa é minha irmã Raquel. Pode falar na sua frente, não temos segredos. A jovem sorriu para o médico. Se é assim, vamos lá. O resultado saiu e era o que esperávamos, uma dose letal de heroína. Se não fosse atendida a tempo, não resistiria. A tensão imperou, assim como o silêncio. A polícia já foi acionada e espero que tudo se resolva. Conte comigo no depoimento a favor dela. E saiu. Não conhecia esse médico muito eficiente, disse a jovem olhando ir embora. Ele é novo aqui, está apenas há alguns meses, mas tem demonstrado grande competência. E pare com esse olhar. Esqueceu-se de que é uma jovem comprometida, mas muito viva, Lucas. E os dois descontraíram um pouco. Ela contou que Rebeca pediu a um policial amigo que fizesse a investigação. Era de toda confiança e não se renderia a nenhum tipo de corrupção. Enquanto se falavam, um policial se aproximou e pediu para conversarem. Raquel foi até a UTI ficar com Paula. Lucas achou que era o enviado de Rebeca, mas o rumo da conversa mostrou que não. O senhor conhecia a jovem? Sabia de seu passado? Ela é minha namorada e a conheço bem, foi a resposta lacônica. Sabia de seu vício em heroína? A pergunta tomou de assalto. Ela não tem vício algum, creio que esteja desinformado. Creio que o senhor esteja. Li o relatório e foi uma overdose de heroína. Ela era depressiva ou coisa assim? Ele parecia convicto em sua ideia do vício. O senhor está fazendo suposições acerca da vida dessa jovem. Eu a conheço muito bem e posso afirmar que ela preza demais a vida. Jamais atentaria contra a sua. Talvez o senhor não queira ver a realidade, mas infelizmente tenho informações dela e seu passado. Ela e seu marido eram viciados. Ele já se foi e parece que ela iria pelo mesmo caminho. Sinto muito. Disse ser namorado dela, certo? A indignação começou a tomar conta e a vontade de Lucas era acabar com a conversa naquele mesmo momento. Porém, não era conveniente destratar o investigador. Vou contar como tudo aconteceu e depois tire suas próprias conclusões. Muniu-se de toda a paciência e iniciou seu relato. Ao término, o policial disse: dessa vez é o senhor quem está fazendo suposições. Teremos que averiguar essa possibilidade, mas sinto lhe dizer que isso é uma história fantasiosa. Nesse momento, um homem apareceu e chamou o investigador de lado. Mostrou-lhe suas credenciais e, a contragosto, ele foi dispensado. O homem dirigiu-se até Lucas e, sorrindo, disse: um pedido de Rebeca é uma ordem. Desculpe a demora. Sou Arthur e conheço sua tia há muitos anos. Jamais lhe negaria algo. Ela me contou o que aconteceu com sua namorada Paula, uma jornalista que muitos pretendem que desapareça. Tem causado muito estrago, e sorriu com simpatia. Lucas gostou imediatamente do homem, sentindo confiança nele. Pode me contar tudo o que aconteceu? E sentaram-se. Novamente, Lucas relatou todos os eventos ocorridos desde a manhã. Ao término, ele olhou com seriedade para o médico. Creio que a situação de Paula é bastante complexa. Sua fama aliada à sua competência tem perturbado alguns caciques, se é que me entende. A sorte dela foi você ter chegado lá e tê-la salvado.
Os resultados poderiam ser adversos. O ideal seria ela permanecer no anonimato por algum período, até a poeira baixar. Você sabe que eles próprios não sujam suas mãos. Quem o faz são pessoas inescrupulosas, que por mísera quantia são capazes de atrocidades sem conta. Sinto lhe dizer, mas ela ainda corre perigo. Como ela está? Em recuperação, mas deve ir embora assim que seu quadro se estabilizar. Não conseguirei retê-la mais tempo. Ela desconhece o que lhe ocorreu. Conte tudo a ela, não esconda nada. Ela precisa ter ciência da gravidade de sua situação. Uma jornalista investigativa conhece os riscos que corre ao enfrentar pessoas graúdas e destituídas de caráter. Seria conveniente ela estar sob segurança. Acha que ela aceitará? Perguntou Arthur. Eu a convencerei, mas ainda tenho outras cartas na manga. Se é para jogar de forma desleal, também tenho meus trunfos. Gostaria de falar com ela, será possível? Capítulo 17. O preço da coragem. Quando ambos entraram no quarto, encontraram Paula acordada. Ela olhou para Arthur com curiosidade e foi logo esclarecida. Este é Arthur, um policial amigo de minha tia. Ele cuidará dessa investigação. Foi um atentado contra a sua vida. Se não tivesse retornado ao seu apartamento, você estaria morta a essa hora. As palavras duras de Lucas causaram um forte impacto na jovem. Como assim? Perguntou ela. Injetaram uma dose letal de heroína em você. Queriam que morresse. Essa é a verdade. Paula estava estarrecida com a notícia, encolhendo-se no leito. Algumas lágrimas assomaram e ela perguntou: encontraram algum indício em meu apartamento? É o que pretendo fazer assim que sair daqui. Tenho uma equipe a postos. Ele deve ter deixado algum rastro e vamos encontrar. Lembra-se de alguma coisa? Perguntou ele. Estava no computador de costas para a porta, e quando a porta se abriu, pensei que fosse Lucas que estivesse esquecido algo, e direcionou a ele um sorriso. Lembro-me de ter chamado o seu nome e, como não ouvi resposta, ia me virar quando tudo escureceu. Depois tudo ficou nebuloso. Lembro-me de alguns fragmentos daquele sonho tão vivo com sua mãe. Algumas lágrimas escorreram, se não fosse você. Lucas a abraçou com todo carinho. A situação é bastante delicada, Paula. Sugiro que permaneça sob proteção até que a investigação seja concluída. Espero que seja compreensiva e apoie nossa iniciativa. Não preciso dizer que sabe com quem está lidando. O olhar de Arthur denotava seriedade. Não vou me submeter aos desmandos deles, escondendo-me tal qual uma criminosa que não sou. Paula estava indignada com a situação. Ninguém está lhe pedindo isso, Paula. Apenas que permaneça distante por medida de segurança. Isso será provisório, eu lhe garanto. Havia tanta certeza no olhar de Lucas que ela se acalmou. Quando sairei daqui? Perguntou a jornalista. Assim que os médicos atestarem que está fora de perigo, ficarei aqui com você. Ele lhe direcionou um sorriso repleto de paz, sensação que estava tão distante dela. Quero ir para casa, afirmou. Não antes que façamos uma busca por evidências. Até lá, fique num lugar seguro e, se me permitir, terá uma pessoa a lhe proteger todo o tempo. Pode parecer invasivo, porém, é a única forma de preservar sua integridade, minha jovem. Arthur era convincente e suas palavras serenas a persuadiram. Que isso não se estenda, eu lhe peço. Foi neste momento que ela se lembrou do seu computador e suas feições se contraíram. Será que todo meu trabalho foi roubado? Talvez não, afinal, pretendiam que parecesse um suicídio e não um roubo. Verei pessoalmente e lhe comunique, fique tranquila. Não sei como lhe agradecer, Arthur, disse Lucas, acompanhando-o até a porta. Ele ofereceu um sorriso sincero e apenas disse: um dia irá entender meus motivos, e saiu. Paula permaneceu no hospital somente aquela noite e na manhã seguinte, Lucas a acompanhou para o mesmo hotel em que estava hospedada. As investigações de Arthur prosseguiam e, conforme ele previra, nada havia sido roubado e o computador de Paula estava intacto. Arthur designara um policial à paisana para cuidar da proteção da jornalista, o qual se apresentara a ambos ainda no hospital. Assim que viu as manchetes no jornal e nos sites de grande repercussão, Raquel telefonou para Lucas contando o que vira.
As feições dele ficaram tensas e ele pouco falou. No caminho, contou a Paula o teor das notícias. Ela ficou lívida e as lágrimas não puderam ser contidas. Fechou os punhos com força e com a voz carregada de ódio disse: "São infames e mentirosos. Como ousam colocar uma notícia dessas? Isso tudo é uma grande mentira. É o jogo sujo deles. Não aceite essa provocação e, quando estiver recuperada, dê a sua versão dos fatos." Arthur disse que talvez tenha encontrado algum vestígio de uma invasão em seu apartamento. Os fatos irão corroborar sua versão. Não adianta se afligir, nem perder seu equilíbrio, pois é isso exatamente que eles pretendem. Querem te atingir em sua fibra. Não permita, meu amor. As palavras de Lucas surtiram o efeito e, ao chegar no hotel, foi recebida com certa apreensão pelo gerente, que já tomara conhecimento da notícia. E antes que ele falasse algo, Paula se antecipou. "Ficarei apenas alguns dias e pode se tranquilizar, pois não pretendo morrer neste hotel, a não ser que tentem me matar aqui. Caso ainda não saiba, sofri um atentado contra minha vida, apesar das versões sensacionalistas alegarem uma inverdade." O homem ficou atônito, sem nada entender, e ela continuou: "Espero que este local seja seguro, pois ainda tenho muitas matérias a escrever. Mas caso se oponha à minha permanência, fale agora." Sua voz firme o intimidou e ele apenas disse: "Seja bem-vinda, senhora Paula. O mesmo quarto?" Disse ele, tentando ser cordial. "Pouco importa. Ficarei apenas alguns dias, até que meu apartamento seja examinado." Ele conhecia a jornalista e sua influência. Não desejava que o hotel fosse exposto de maneira indigna. Se as notícias eram falsas, tudo seria esclarecido. Já no quarto, ela teve acesso às notícias divulgadas acerca de sua conduta, atentando contra a vida. Seu nome havia sido ligado a vícios para denegrir sua imagem, até então laureada com méritos, com a finalidade de ver sua credibilidade comprometida. Quem iria acreditar numa jornalista cuja dignidade foi abalada, reduzida a pó? As lágrimas vertiam de forma incontida. Como eram capazes de jogar de forma tão vil? Só agora se dera conta do perigo que estava correndo. Esse havia sido o aviso derradeiro para que ela controlasse sua língua ácida e se voltasse para os outros interesses que não os deles. "Tudo está perdido", disse ela com a voz embargada. "Todas as informações obtidas podem ser comprometidas com essa matéria falsa e imprópria. Todo um trabalho pode ter sido desqualificado por isso. Como tiveram acesso a esses fatos? E depois diz que sou ingênuo. É natural que você estivesse no foco após Julie se afastar da investigação. Devem ter colocado alguém vigiando seus passos e, ao menor descuido." Ele sabia que a vida dela corria grande risco e se esforçava para que ela se conscientizasse da situação. "Será conveniente que você também se afaste", disse ele pesaroso. "Não será preciso, pois já fizeram isso por mim. Tudo que originar de mim após essa notícia desprovida de verdade poderá cair em descrédito. Tudo será explicado. Sua versão deve ser divulgada." Tentava encorajá-la. Porém, o estrago já foi feito. "Por mais que os fatos comprovem a verdade da minha palavra, sempre poderão contestar minha ligação com esse passado que me assombra e do qual não consigo fugir." A dor era evidente. "Que tal uma viagem para a fazenda de seus pais? Não seria conveniente seu afastamento? Assim você descansa e analisa essas questões de forma mais racional. Pedirei a Arthur que designe alguém para acompanhá-la. O que acha da ideia?" "Podem pensar que estou fugindo e não darei essa satisfação." Havia coragem em seu olhar, o que perturbou Lucas. Definitivamente ela não iria fugir da sua tarefa. Esse era o grande risco que ela corria. "Você sabe o que faz, mocinha. Eu preciso retomar meu trabalho, que releguei a segundo plano desde ontem. Vai ficar bem?" "Vou tentar." Havia dúvidas em seus olhos, deixando Lucas sensibilizado. "Tudo isso vai passar. Acalma seu coração. Sei que está desapontada com o rumo que as coisas seguiram, mas tudo tem um propósito que talvez ainda esteja oculto. O único propósito que consigo enxergar é o de me afastarem dessa investigação pelo motivo mais sórdido possível,
A amargura o acompanhava. Talvez necessite se afastar mesmo. Assim consegue observar fatos que hoje envolvida que está, ainda não consegue visualizar. Não seja tão pessimista. Procure ver sob um novo enfoque. A causa que você abraçou é muito mais ampla do que hoje você antevê. Deixe as particularidades de lado e saia do contexto em que hoje está imersa até o pescoço. Só assim poderá encontrar os detalhes de que necessita para finalizar esse quebra-cabeça. Você já ouviu algo sobre pausa estratégica? Muitas vezes é essencial se afastar do problema para poder obter a resposta apropriada. Assim acontece com alguns casos de extrema gravidade, em que as chances de sobrevida são reduzidíssimas e uma cirurgia precisa ser muito bem planejada e avaliar os riscos. Normalmente costumo fazer uma pausa quando saio do meu ambiente profissional, limpo minha mente por alguns instantes e só depois retorno ao caso em questão. Sempre consigo observar algo que antes estava inacessível. Havia tanta serenidade em suas palavras que a contagiou. Você é sempre assim? Perguntou ela mais calma. Assim como? Tão persuasivo em suas colocações, disse ela o abraçando. Não é uma qualidade que você aprecia? E a puxou para bem perto dele. Realmente você é um ser especial. Obrigada por estar em minha vida, aliás, por me salvar. Ficarei te devendo isso. E eu irei cobrar, mas não agora. Despediram-se e ele saiu. Na porta do hotel, conversou com o policial que faria a segurança de Paula. Cuide dela como se fosse seu próprio tesouro. O jovem policial assentiu e Lucas saiu. Retornou ao hospital e novamente havia um homem a vigiar seus passos. Ele pegou o telefone e fez uma ligação. Ficarei aqui até quando? Até quando eu mandar. Quero saber de todos os passos dele, ouviu bem? Por enquanto, nada faremos contra ele. Sabe quem ele é, não sabe? Sei, foi a resposta seca. Então observe apenas. Está sendo muito bem pago para isso. E a jornalista que era para você ter tirado de circulação, a voz áspera e dura o atemorizou. Já está de volta. A culpa não foi minha e você sabe disso. O que eu sei é que ela ainda está viva. Ele não gostou nada disso. E está agora sob proteção. Seu acesso será mais difícil, porque deseja que eu vigie. O que ele pode fazer? A curiosidade imperava. Simplesmente porque assim tem que ser, faça seu trabalho. E desligou. Tiago ainda estava em Brasília, porém deixara alguém cuidando dos problemas gerados por aquela odiosa jornalista. O que ela teria contado ao irmão sobre a investigação? Não esperava chegar a tal ponto, mas era por uma boa causa. No entanto, tudo dera errado. Muitos confiavam nele e agora tudo se complicara e sentia que os problemas ainda se avolumariam. Junto a ele, Átila lhe enviava petardos mentais, com a finalidade de agravar ainda mais a dissensão já existente entre os dois irmãos. A cada momento sentia a raiva mais presente contra Lucas, como se ele fosse o responsável por todas as desditas que lhe ocorria. Aliado a isso, a inveja corroía suas entranhas, fazendo com que o ódio apenas se potencializasse. Em sua concepção, se Lucas não era seu aliado, era seu inimigo, e assim deveria tratá-lo, como a todos que se indispusessem contra ele. O companheiro espiritual, trazendo em seu âmago o mesmo sentimento contra Lucas, apenas contribuía para a manutenção desse estado de ânimo. Ambos, unidos pelos mesmos objetivos menos dignos, eram capazes de causar muitas perturbações na dinâmica dos eventos já previamente programados. E tudo estava sendo observado atentamente pelas equipes da Luz. As investigações de Arthur, apoiadas por seus superiores que prezavam a lei, a ordem e a veracidade dos fatos, continuaram. Na sexta-feira, ele apareceu no hospital pedindo para falar com o médico. Tenho notícias. Podemos conversar num lugar reservado? Lucas o conduziu até sua sala, iniciando seu relato. Ao término, Arthur disse: fizeram um trabalho minucioso, com a intenção de não gerar provas substanciais, mas como não existe um crime perfeito, sempre se deixa um fio solto. Uma das câmaras da entrada do hall conseguiu uma imagem pouco nítida, que estamos tentando encontrar. Vamos aguardar. Nada foi mexido no apartamento e tudo permaneceu intacto.
O homem foi bem instruído para não a deixar rastros. Vamos apoiar sua namorada e continuar com a investigação. Quanto a ela, espero que seja ainda mais cautelosa em suas ações. Lucas refletia sobre a possibilidade de falar sobre a gravação guardada, mas ainda estava inseguro quanto a isso. Pretendia ele mesmo falar com Tiago após os últimos acontecimentos. Olhou com gratidão ao policial à sua frente e disse: "Agradeço o seu empenho nessa busca." Nesse mesmo instante, o celular tocou. "Oi, tia. Ele está aqui ao meu lado. As investigações irão prosseguir. Ele me deu sua palavra. Passo em casa mais tarde e conversamos." E desligou. "Era a Rebeca perguntando de você. Não sei exatamente como se conheceram, mas ela tem muita confiança em você." Os olhos de Arthur voltaram para o passado, num complexo momento vivido, e a figura maternal de Rebeca fez toda a diferença na condução de sua existência. Tinha profundo respeito e admiração por ela, sentindo-se com uma extensa dívida de gratidão. Ele sorriu para o médico e disse: "Devo tanto a ela. Quem sabe um dia eu possa retribuir tudo o que ela fez por mim." Ele viu uma emoção contida no olhar do policial, porém preferiu não fazer perguntas. "Quem sabe qualquer dia você me conta a sua história." Ambos trocaram um aperto de mãos. Uma sólida amizade acabara de se iniciar. Companheiros de ideais e índoles semelhantes se atraem. Essa é a dinâmica da vida. A ela ninguém pode contestar. Quando Lucas chegou em casa, deparou-se com a presença do pai e do irmão. "Não lhe disse que essa jovem lhe traria problemas, meu filho?" Quando pretendia abraçá-lo, ele o conteve. "Creio que o senhor esteja desinformado." Foi apenas o que respondeu, tal a indignação que o consumia. "Eu lhe disse que ela estava ligada às drogas, porém não se fiou em meu julgamento." Ele insistia na versão sensacionalista sobre a possível overdose da jornalista. "Pai, não desejo discutir com você, mas devo orientá-lo de que está ouvindo notícias falaciosas. Preciso usar de bom senso na escolha das leituras, caso não saiba, e pretendo esclarecer de uma vez por todas. Paula foi vítima de um atentado. Isso está sendo investigado pela polícia. Injetaram uma dose letal de heroína em suas veias e sua morte ocorreria se eu não tivesse chegado a tempo. Suas feições estavam contraídas. E você acredita em tudo que ela diz?" A ironia do pai começou a lhe causar grande irritação. "Ela está te manipulando, Lucas. É esperta em demasia. Agora tudo o que eu desejava impedir está acontecendo sob meus olhos. E nada posso fazer, pois você desacredita de tudo o que falo." Ele parecia surdo ao que o filho lhe falava. No auge da irritação, Lucas respirou fundo e disse: "Não vou discutir com você, pois creio que já tenha problemas demais em seu caminho, após tudo o que ela divulgou naquela matéria. Calá-la agora será desnecessário, pois ela ou outro darão prosseguimento ao caso. Se nada deve ou teme, não tem por que se preocupar, pois nada dessa sujeira irá lhe atingir. Espero do fundo do meu coração que nenhum de vocês esteja envolvido nesse ultrajante atentado, pretendendo desacreditá-la perante todos, pois irei denunciar se assim ocorrer. Não me afastarei dela em hipótese alguma, muito menos agora. Se não deseja ver meu nome ligado ao seu, diga agora e saio de vez de casa. Há muito tenho pensado nessa possibilidade, mas como vocês ficam praticamente distantes por toda a semana, ainda aqui permaneço. Aliás, creio que esse tempo já passou." Calou-se por alguns instantes e retomou: "Quero alertá-lo de que não apoiarei você, caso exista uma evidência tênue que seja, comprovando seu envolvimento nesse esquema ou em qualquer outro que possa ser descoberto. Não compactuo com esse tipo de ação e ficarei deveras decepcionado em vê-lo ligado a algo escuso." O olhar firme e duro fez com que o pai baixasse o olhar. "Deixe Paula em paz. Tudo que atingi-la daqui em diante, saiba que é a mim que também estarão atingindo." Voltou-se para o irmão, que permanecia calado. "Preciso falar com você." "Não pense que vai utilizar desse discurso puritano e me envolver. Pode falar assim com ele, mas comigo a história é bem diferente." Seu olhar agressivo parecia querer que uma ação direta ocorresse. "Não pretendo convencê-lo de nada, Tiago.
Não vou perder meu tempo, pois o conheço com toda profundidade e sei a qual classe você pertence. As palavras ofensivas de Lucas o atingiram em cheio. Rebeca, até então calada, decidiu intervir. Olhem a compostura, meus queridos. Tudo pode ser esclarecido de forma civilizada. Não é assim que iremos resolver essa grave situação. Olhou Ronaldo, que estava silencioso, tentando administrar as duras palavras proferidas pelo filho médico. Faça algo, meu irmão. Foi a política que causou toda a desarmonia reinante. É sua responsabilidade de trazer a ordem novamente a essa família. Sinto muito, meu filho, por não corresponder ao que esperava. Disse isso e saiu da sala cabisbaixo. Jamais se sentira assim desde que Luísa se fora. Um vazio imenso se estabeleceu em seu peito, oprimindo-o e tornando-o infeliz. Talvez Lucas tivesse razão, talvez não. A política era sua vida, apenas essa era sua verdade a ser preservada. Não iria discutir com o filho naquelas condições de ânimos alterados. Rebeca o acompanhou, direcionando a Lucas um olhar terno, como a dizer que fosse sensato na escolha das palavras. Ele retribuiu o olhar, aceitando seu conselho. Virou-se para Tiago e disse: Vamos ao escritório, o assunto é delicado. Seguiu com ele e assim que estavam sós, fechou a porta dizendo: O que vou lhe perguntar, espero que a sinceridade prevaleça. Vamos, fale logo que não tenho tempo para bobagens. E sentou-se. Isso é de seu total interesse, lembra-se de Leila? O olhar dele permaneceu impassível. O que ela tem a ver com algo que possa me interessar? Vou recapitular os eventos que se passaram com ela antes de sua morte. Apesar de tudo ter sido encarado como acidente, alguns pontos permaneceram divergentes. Quando a atendi no hospital, inicialmente ela me confundiu com você e se assustou. Depois que me reconheceu, fez um pedido um tanto quanto estranho. Lucas conseguiu a atenção do irmão e prosseguiu. Segurou minha mão e implorou que não deixasse você se aproximar dela. Não entendia a que ela se referia e pensava esclarecer tudo após a cirurgia. Porém, isso não aconteceu, pois ela morreu naquela mesa. Tudo ficou confuso e misterioso, e ainda mais depois do envelope que eu recebi. Ele viu as feições de Tiago se contraírem. Capítulo 18. Duelo em família. O que esse envelope tinha a ver com Leila? A pergunta saiu de forma direta. Não sabia até ler o conteúdo da mensagem. Fez uma pausa no relato, esperando que ele ficasse ainda mais curioso. Havia um bilhete estranho com uma chave de um armário. Continuou com suspense. E o que isso pode me interessar? Muito, Tiago. Ainda mais depois de ouvir o que estava gravado. Olhou friamente para o irmão com a reprovação estampada. Ouvir sua voz nessa gravação e o seu conteúdo pode implicá-lo em algo mais sério. Tiago ficou lívido, mas controlou seus gestos e palavras. Não sei do que está falando e quero ver essa gravação. Como pode comprovar que a minha voz que lá se encontra pode ter sido forjado? Pouco entendi do que ouvi, mas percebi que se tratava de algo ilegal e talvez essa gravação possa ter sido a causa da morte de Leila. Lucas encarava o irmão com a mesma intensidade. Quero ver essa gravação onde ela está, questionou. Num lugar seguro, talvez seja a minha proteção e de Paula. Tiago lhe direcionou um olhar carregado de ódio. O que pensa estar fazendo? Tentando me intimidar? Não sei do que trata essa gravação, nem tampouco se ela me diz respeito. Fique com ela. Havia pensado em negociá-la, mas após o atentado contra Paula, tudo se modificou. Ela sabe sobre essa gravação? Seu olhar era duro. Sim, mas desconhece o conteúdo. Eu aguardei num lugar seguro. Apenas uma outra pessoa sabe sobre ela, afinal, não sou tão tolo quanto pareço. Isso fez Tiago sorrir. Será? Por que está me dizendo tudo isso? O que espera que eu faça? Que eu diga que sei do que se trata? Ora, Lucas, não seja tão ingênuo. Se essa fita me interessa, naturalmente tudo farei para reavê-la. Se interessar a outros, esses que vocês atribuem o atentado contra Paula, farão o mesmo também. Você se colocou em evidência em qualquer dessas situações, não acha? Disse com um sorriso mordaz. Estou falando com meu irmão. Creio que isso seja algo a considerar, não? Agora é meu irmão? Interessante essa conotação tardia.
No jogo da política e dos interesses, isso não é algo tão importante assim. Bem, qual a sua real intenção em me inquirir sobre esse fato? O que quer que eu faça? O ar debochado dele sempre o perturbava. Espero que esteja vigilante sobre tudo o que conversamos. Posso levar essa gravação a quem realmente possa ter um sério propósito. Quis apenas te alertar de que tenho algo contra você, caso isso lhe interesse. Sei o quanto valorizo o jogo da política e deve estar atento às implicações que isso possa causar sobre vocês, que por mais que negue, sei o quanto estão envolvidos até o pescoço nesse esquema sujo. Conheço você mais do que pensa. Esqueceu-se de que somos gêmeos idênticos? O que nos difere apenas é a cor dos olhos e o caráter, naturalmente. Afinal, somos espíritos imortais e cada um traz em si mesmo a bagagem conquistada ao longo das sucessivas encarnações. Somos iguais na aparência e totalmente diversos na nossa moralidade. Essa vida é sua chance de se redimir das mazelas do pretérito, porém insiste em acumular mais débitos nesta atual encarnação, comprometendo-se ainda mais. O olhar de deboche foi substituído pelo de total alienação, sem entender o que ele estava a lhe dizer. Você está completamente perturbado. Os últimos eventos o transtornaram, quero crer. Como médico que é, deve também ser cauteloso quanto ao que fala, para não ser levado ao descrédito. Somos muito diferentes, Lucas. Essa é a única coisa certa que pronunciou. Jamais serei como você. Não aprecio ameaças, portanto, vou desconsiderar seu discurso ofensivo. Quero apenas garantir-lhe que nada temo. Saberei encontrar recursos legais para me defender. Caso queira me denunciar, sou um advogado e dos bons. Caso tenha finalizado, peço licença para me retirar. Ia sair e virou-se. Os demais não são tão complacentes quanto eu. Cuide-se. Lucas encarou com tristeza. Ele estava se perdendo cada dia mais. Suas alianças eram cada vez mais perigosas e não tinha limites para conquistar o poder. Saiu do escritório com a sensação de tudo ter sido inútil. Voltava a estaca zero. Paula ainda corria riscos e agora ele também se colocara na mira dos poderosos. Tiago sequer consideraria os laços sanguíneos, se isso comprometesse de alguma forma. Sentiu-se profundamente cansado, como se carregasse imenso fardo sobre os ombros. Não via perspectiva alguma de modificar o quadro à sua frente. Tudo parecia nebuloso, confuso, e queria que a situação se transformasse. O pai estava inebriado pelo poder que a política lhe conferira, e esse panorama iria persistir, isso era fato. De que valia uma conversa acerca de suas preocupações, se ele manteria sua postura de inocência perante todo o esquema investigado? Jamais iria se render aos fatos e alegaria a eterna perseguição que os honestos cidadãos do mundo sofriam ao se predispor a cuidar do povo. Esse tão ingrato. Já ouvira o discurso inúmeras vezes. Talvez devesse distanciar-se deles até que tudo se esclarecesse. Rebeca estava preocupada com a perspectiva de ser envolvida, mesmo que de forma indireta, nesse conluio. Sabia das armações do irmão há tempos, mas isso fazia parte do jogo. Tirar o irmão desse mundo corruptível e sujo seria a única opção, a qual ele sequer considerara. O que ela mais temia era a exposição indevida, porém agora percebia que esse era o menor dos seus problemas. Vidas estavam em risco, e isso a deixava em profunda consternação. Ronaldo e Tiago saíram após a conversa, talvez em busca de solução para os impasses que o próprio filho estava criando. Lucas havia sido claro com ele e isso o atormentara. Precisava de um tempo para digerir as ideias expostas. Tiago se incumbira de alocar cada coisa em seu lugar. Sua mente sagaz sempre assim agia. Teria muito a confabular, ainda mais após a revelação dessa gravação. O pai tinha conhecimento superficial sobre o assunto e tampouco supunha que o filho se utilizasse desse tipo de persuasão para obter o que desejava ou não queria ver. Afinal, ele era fiel aos seus interesses e não permitiria que nada comprometesse seus planos. Até então, os métodos empregados pelo filho não se compunham de violência ou afins. O acidente do jornalista investigativo foi apenas uma fatalidade, assim queria crer.
Ele precisava interromper essa investigação e o destino colaborara com eles. Em sua visão distorcida e tendenciosa dos fatos, isso assim ocorrera. O mesmo acontecera com a namorada do filho, que o passado comprovava sua ligação com drogas ilícitas. Qual a responsabilidade de seu grupo nesse evento? O que o filho estava dizendo era fantasioso, não poderia crer nessa possibilidade de atentado contra a jovem. Os amigos envolvidos nesse esquema, o qual ele se incluía, jamais aprovariam qualquer tipo de violência explícita. Seria mesmo? A situação era de extrema gravidade, principalmente porque Lucas dissera que a polícia estava investigando a possibilidade de um provável crime. No caso do primeiro jornalista, nada foi adiante. No entanto, agora a participação do próprio filho, fazendo ilações a esse respeito, sugerindo que um atentado tivesse ocorrido, mudava o panorama em questão. Perguntou ao filho quem estava cuidando da suposta investigação. Tiago disse que é um grupo graúdo, com o qual não valeria a pena se indispor, e já estava cuidando do caso. Mas tudo foi uma fatalidade, quero crer. Se essa jovem quis se exceder, como podem atribuir isso a um crime? O pai ainda não percebera a real situação. Pai, isso não foi simplesmente uma fatalidade. E olhou friamente para o pai. Ambos estavam acomodados num restaurante discreto, distante dos holofotes. O que pretende dizer, Tiago? As feições do pai se endureceram. Ora, meu pai, a ingenuidade jamais foi sua companheira. Isso não foi um mero acidente, assim como do outro jornalista. Fomos nós que cuidamos de tudo. Havia certa satisfação em suas palavras, como se ele se comprovesse com isso. Não compactuo com a violência e deixei isso bem claro. Como ousa sobrepor-se às minhas orientações? Jamais quero estar ligado a esse tipo de ação, sabe disso? Quem aprovou essa ideia? O filho disse o nome de um dos principais políticos envolvidos no esquema, deixando Ronaldo atordoado. Eles estavam chegando perto demais. Essa jornalista mexeu com gente poderosa, pai. Essa foi a resposta em sua matéria, denunciando nomes e esquemas. Ela sobreviveu, infelizmente, porém o aviso já foi dado. Se ela for inteligente, entenderá a mensagem. Com relação ao jornal, este está sendo também investigado e será desacreditado em questão de dias. Tudo tende a se acomodar, acredite. Não está considerando os documentos entregues à justiça, como eles obtiveram as provas e a questão inicial. A outra é que tudo está nas mãos de alguém. Se o caso for apurado como se pretende, teremos problemas. As palavras eram permeadas de tensão. E você acredita que isso tende a seguir adiante? Ora, papai, estamos falando da morosidade dos processos que aqui neste país preponderá e ainda temos que considerar alguns desvios que podem ocorrer. As feições de Tiago se iluminaram. Você tem tanta certeza disso? Perguntou o pai. Mais que tudo. Quanto a essa preocupação, não se aflija. Não é exatamente nisso que precisamos focar agora. Preste atenção ao que vou lhe contar e use de toda a compreensão que puder. Não quero críticas ou julgamentos, mas não posso mais lhe ocultar esse fato ocorrido com Leila. Ela participou de uma reunião em sua empresa, a mesma que está ao nosso lado, gravando algo comprometedor. Ela mesma me procurou questionando nosso envolvimento naquele esquema, dizendo que isso era de extrema gravidade. Naturalmente neguei, dizendo que não sabia de nada. Procurei me aproximar dela com o intuito de entender qual seria sua participação nisso e os motivos dela me inquirir. Ela parecia estar com a consciência em crise, pois afirmou com todas as letras que iria denunciar o tal esquema e que tinha uma gravação em seu poder, comprovando o que lá ocorria. Tentei pelos métodos tradicionais, alertando-a para o perigo que corria, mas ela estava decidida a entregar a gravação para a polícia. Antes iria se demitir da empresa. Nesse meio tempo, algo trágico infelizmente ocorreu. Posso lhe garantir que esse foi um acidente o qual não contávamos. Ela caiu e bateu a cabeça numa mesa de vidro. E pasme, adivinha quem cuidou dela? O pai estava lívido. Percebi a frieza do filho ao relatar os eventos e isso o assustou. Lucas, seu irmão, disse apenas: exatamente.
E agora ele está de posse dessa gravação. Disse enfático. E o que pretende fazer? Estremeceu ao pensar nas possibilidades. Nada farei por enquanto. Jamais vi essa gravação e não sei se existe algo tão letal como ela queria que acreditássemos. Talvez seja algo inofensivo ou não. Não temos como saber se isso pode afetar o esquema. A jornalista teve acesso a essa gravação? Lucas disse que não. Porém, até quando isso irá persistir? Não podemos ficar nas mãos dele, que desconhece todo o trabalho que tivemos para chegar a esse estágio. Temos que reaver essa gravação e destruí-la. O pai se assustou com as palavras dele. O que pretende fazer? Não se esqueça que se trata de meu filho, seu irmão. Não vou permitir nenhuma violência contra ele, fui claro. Ele encarava friamente o filho. Naturalmente que não iremos apelar para esse recurso, meu pai. Talvez você o convença a entregar de forma pacífica. Isso pode ser o entrave aos nossos planos. Terei que relatar a Pacheco o que ocorreu. Cuidado com o que vai falar, Tiago. Lembre-se de que, antes de tudo, Lucas é meu filho. Deve prezar pelos meus interesses em qualquer situação. Fui eu quem o introduzi nesse mundo, alimentando seu vício pelo poder. Não se perca. Havia uma advertência velada. Reconheço todo o seu trabalho, meu pai. E continuaram sua conversa. Rebeca encontrou Lucas no jardim. Acalma teu coração, meu querido. Isso ainda não terminou e teremos muita tempestade até que a calmaria advenha. Sei o quanto está desapontado com seu pai e sinto-lhe dizer que não vejo uma mudança possível. As coisas são dessa forma. Seu pai só pode dar aquilo que tem. Não espere nada que não esteja em suas posses. Não o julgue com excessivo rigor. Encare-o como um ser deficiente de algumas virtudes, que ainda se compraz com bens puramente materiais e efêmeros. Ele teve a chance de aprender muito com Luísa, mas desprezou a oportunidade. Sinto tanto estar te dizendo todas essas coisas, afinal é do meu irmão de quem estou falando. Mas não posso me calar sendo conivente com seus erros. Estou do seu lado, é o que quero que saiba. E tudo farei para que isso se modifique. Vejo tormentas pela frente, porém também vejo que a luz jamais nos abandonou em momento algum. Todas as ações benevolentes que praticamos terão seu retorno em forma de paz íntima e do que mais necessitamos para encarar os desafios da jornada. Havia tanta luz sobre ela que Lucas se emocionou. Em alguns momentos, sinto-me tão distante deste mundo real, não coadunando com nenhuma das ações ao meu redor, como se fosse um perfeito estranho. Não quero dizer que seja melhor do que eles, mas tenho plena convicção de que não sou como eles. Não consigo conceber um mundo tão desprovido de ética e moralidade. Isso é tão inerente ao meu ser que me atemorizo só em pensar que possa um dia me assemelhar a eles, em condutas e posturas. Como meu pai chegou a esse ponto? Havia amargura em suas palavras. E meu próprio irmão, como podemos ter sido gerados pela mesma mãe? Nesse ponto, a minha doutrina é bem consistente em suas explicações. Ambos são espíritos únicos, com suas infinitas experiências, nas quais houve ou não o aprendizado. Lembre-se de que aprende aquele que deseja. Essa é uma verdade irrefutável, Lucas. Aceite isso e se sentirá mais sereno. Você está ao lado de Tiago com um propósito, seja o de aprender alguma lição, seja para ensinar. Porém, na condição de professor, precisa estar ciente de que a tolerância, a paciência e a compreensão são as características essenciais para que o aprendizado seja assimilado por aquele que necessita. Essa passagem do Evangelho de Jesus, os sãos não precisam de médicos, é providencial neste momento pelo qual está passando. Não é você que carece de ajuda, meu querido, é seu irmão. Reconheça seu papel na obra que se programou realizar. Sei que a situação é complexa, porém reconheço que possui aptidão para resolver os entraves que irão surgir pelo caminho. Confie em sua intuição, que jamais te conduzirá a despenhadeiros dolorosos. Ainda você duvida de que a luz te acompanha? O sorriso que ela lhe direcionou era tão radiante que ele se sentiu confiante. O que faria de minha vida sem sua presença? E a abraçou com todo o seu carinho. É o filho que qualquer mãe sentiria orgulho de ter.
Agradeço a Luísa todos os dias por poder partilhar com vocês a possibilidade de ser mãe, mesmo que apenas pelo coração. E neste momento, Lucas viu Rebeca em outra veste corporal ao seu lado, guiando seus passos, comprovando a ideia de que ela já fora sua mãe em algum momento no tempo. Tudo aconteceu muito rápido, mas a conexão foi tão intensa que ambos se emocionaram e permaneceram no abraço. Nada precisaria ser dito, apenas permitiram que o amor se expandisse e apaziguasse seus corações. Dois espíritos que se reuniram novamente para que juntos dessem continuidade às jornadas evolutivas. Essa consciência os impulsionaria cada dia mais a conquistar o aprendizado, fortalecendo ainda mais os laços já existentes. A paz já retornara a ambos e Lucas fez a pergunta que alguns dias o perseguia. Rebeca, quem é Arthur? Ela sorriu e com os olhos repletos de lágrimas disse: o filho rebelde de outros tempos, que o Pai Maior permitiu que eu trouxesse de volta para o caminho da luz. Bem, assim eu senti desde a primeira vez que eu o encontrei, em situação de completo abandono. Você sabe que faço alguns trabalhos beneficentes com pessoas desprovidas de todos os recursos imagináveis. Arthur era um garoto de 12 anos que estava já no caminho das drogas, abandonado pela mãe também viciada. E para poder sobreviver, vivia da venda de drogas. Numa dessas nossas visitas, o encontrei chorando num canto, muito machucado pelas surras que o chefe lhe aplicara. No impulso, me aproximei dele e fiz-lhe a seguinte pergunta: quanto tempo ainda lhe resta de vida? Sua resposta me comoveu. Há muito não tenho mais vida, resta-me apenas rastejar por migalhas. Naquele momento percebi seu pedido de ajuda e não me contive. Peguei sua mão e o tirei de lá. Levei-o para a casa de uma amiga que nos presta esse tipo de auxílio, pedindo que cuidasse dele como se fosse meu filho. Esse foi o início de uma grande amizade, um reencontro de almas. Hoje tenho plena convicção. Consegui que ele saísse do vício, estudasse, se tornasse um homem de bem. Levei-o para a doutrina de Kardec e ele absorveu os ensinamentos necessários para moldar seu caráter. Lembrando-se de quem ele realmente era, ele fez faculdade de Direito assim como seu irmão e se tornou delegado. Ele não é um simples policial, mas um integrante de uma força-tarefa dentro da polícia, que investiga os crimes que normalmente seriam varridos para debaixo do tapete, se é que me entende. Você pode confiar nele em qualquer circunstância, meu querido. E o mais importante, ele não está sozinho nessa luta tão desigual, pois você pode acreditar que ainda existem pessoas honestas e dignas que representam a lei neste país. Arthur representa a fidelidade aos princípios que hoje parecem mercadoria rara. Ele se tornou uma pessoa especial em minha vida. Essa é a história dele. E mesmo que não aceite a outorga, ele me julga sua salvadora, não recusando jamais um pedido meu. É um bom garoto. E sorriu. Ele deve enfrentar muitos entraves nessa sua luta e grandes perigos também. Como eu lhe disse, ele não está só. É protegido pelos seus superiores encarnados e pelos nossos companheiros da luz. Sua tarefa é de grande relevância para o futuro da nossa pátria. E possuindo a determinação como sua companheira, ele será vitorioso, assim como todos que compartilham a mesma batalha, o bem contra o mal. Isso é tão antigo quanto a criação da raça humana e ainda a contenda está distante de terminar. Uma sombra passou por seu olhar, mas logo deu lugar a um sorriso radiante. Temos que vibrar para que essa situação não persista e o bem encontre espaço para se expandir cada instante mais. Crer para ver. Se não acreditarmos na vitória contra as sombras, já estamos favorecendo-as. Não podemos permitir que o desânimo prevaleça sobre nossa energia criadora, nossa fé racional capaz de mover as montanhas da dúvida. Assim tenho aprendido, Lucas. Aliás, há tempos não nos visita. Muitos têm sentido sua falta e agora, mais do que nunca, precisa se fortalecer. Tem razão, Rebeca. Preciso cuidar do espírito imortal, alimentando-o de energias mais sublimes. A tensão está imperando em minha vida e cada dia ela se avoluma, pois um fato novo surge, requisitando minha atenção. Onde está Raquel? Em missão secreta, assim disse ela. Ambos sorriram mais descontraídos.
Fez uma rápida viagem por minha solicitação. Amanhã cedo estará de volta. E acredite, ela está se saindo muito bem nas tarefas. Jante comigo, querido. Ando me sentindo só. Naturalmente, tudo estava sendo observado por Átila. Capítulo 19. Novos indícios. Após o jantar, Lucas se dirigiu ao apartamento de Paula, que já havia sido liberado. Encontrou-a dormindo. A tensão dos últimos dias devia tê-lo exaurido. Ele sentou-se na sala e ficou pensando nas possíveis condutas que poderia ter no que se referia à gravação. Pensou até na possibilidade de falar com Arthur e ouvir sua opinião, certamente mais abalizada. No entanto, seria fornecer material mais que suficiente para colocar o irmão em evidência. Nesse duelo mental que travou, adormeceu. Em instantes viu-se fora do corpo e se deparou com a figura aterradora de Átila à sua frente. Fixou seu olhar no dele e o reconheceu. Sentiu-se perturbado com sua presença e, mesmo sem entender como isso acontecia, passou a falar com ele. "O que faz aqui?" perguntou Lucas com energia. "Pensei que isso já tinha se encerrado há tempos. Ainda está ao meu lado e do meu irmão?" O sorriso sarcástico emoldurou o rosto da entidade. "Certamente, seu crápula. Precisava de um forte aliado e eis que seu irmão estava disponível. Portanto, não queira me afrontar novamente, pois agora estou desse lado e sei coisas que você desconhece. Não me importo com sua presença, pois se já o venci uma vez, posso fazê-lo novamente. Não tenho medo de você, pois deveria." Deu uma gargalhada pavorosa. "Não sabe o que realmente está acontecendo? Continua um oportunista que se aproveita da situação e adquire vantagens? Só que dessa vez não terá mais um púlpito, nem tampouco aqueles daquela época que lhe darão ouvidos. Os tempos mudaram e eles não são mais tolos, oferecendo-lhe um poder do qual não puderam usufruir. Hoje eles estão do nosso lado. Nos seguirão até o final dos tempos, pois lhe prometi algo que você não lhes concedeu. Você enganou a todos muito bem, menos a mim e ao seu irmão, que aceitou vir ao seu lado apenas para o derrotar. E dessa vez seremos vitoriosos, acredite." Conforme ele falava, uma energia deletéria era irradiada sobre Lucas, que mesmo no controle da situação, sentiu suas forças fraquejarem. Átila percebeu e deu nova gargalhada. "Viu como está fraco? Como pensa nos vencer? Aceite a derrota, pois serei misericordioso que não foi comigo. Eu lhe ofereci ajuda, mas você preferiu a ruptura plena com tudo o que eu representava. Não poderia lhe conceder o que me pedia. Seria traição máxima com os meus princípios. E principalmente trair todos aqueles que juramos servir. Você era um dos nossos, Átila." Lucas sequer entendeu como sabia o nome daquele ser à sua frente, nem tampouco a razão do seu discurso sobre o passado, que parecia ter sido intenso e devastador para ele. "Você e meu irmão decidiram seu destino. Não pude evitar o que aconteceu. Nada foi premeditado, entenda. Não se conquista o poder eterno com ações ilegítimas, nem utilizando as armas da violência. Não se combate o ódio instigando o ódio. Não se pretende a paz utilizando a guerra. Não é nisso que eu acredito e você sempre soube. Você foi um fraco e um traidor. Jamais esquecerei o que fez contra mim. Eu confiava em você e fui execrado por todos. Eu acabei sendo o traidor, quando na verdade foi você quem traiu nossas crenças. Nossa luta seria vitoriosa." "Não seria e tem consciência disso, apenas não quer aceitar. Vocês dois foram perseguidos por discordarem da única alternativa viável. Jamais pude conceber a ideia de viver aquele pesadelo, vendo seus corpos atirados ao chão. Lágrimas eram vertidas. Você não me comove com esse discurso dramático. A única coisa que me importa desse passado é saber que você traiu nossas crenças, impedindo-nos de usufruir desse poder que lhe foi conferido injustamente. Quero a desforra, e a vingança é a única possibilidade que posso ver. Seus dias estão contados, e quando aqui chegar eu mesmo estarei à sua espera." Um sorriso mórbido se delineou no rosto de Átila. "Sinto muito que assim tenha decidido. Não quero mais o poder, se é que ainda não percebeu. Você não tirará de mim aquilo que não possuo. Perde seu tempo.
Não tem remorsos do que fez a ela, era sua própria irmã. A simples menção da irmã o fez atirar-se sobre ele com toda a fúria. Eu vou te matar. Tentava apertar o pescoço de Lucas, que despertou no mesmo instante. Sentia ainda a pressão em seu pescoço e o ar lhe faltando. Havia tido um pesadelo, só podia ser isso. Estava suando e suas mãos tremiam. Deve ter falado algo, pois Paula estava ao seu lado com a preocupação estampada. O que aconteceu, querido? Estava falando dormindo, mas era tão alto que pensei que havia mais alguém aqui com você. Você está bem? Lucas respirava pausadamente, tentando acalmar-se. Foi um pesadelo, me perdoe se eu acordei. Abraçou-a, sentindo-se pacificado nesse doce abraço. Volte para a cama, querida, eu já vou. Não, ficarei aqui com você. Quer conversar? Pegando um copo d'água. Não, quero apenas que essa sensação pavorosa vá embora. Tenho tanto medo de que algo lhe aconteça, e isso parece me perseguir até em sonhos. Não vai me perder, meu querido. Agora que eu o encontrei, ninguém mais irá nos separar. Quero tanto acreditar nisso. Uma sombra pairou em seu olhar. Lembrou-se de Rebeca e soube retornar ao centro espírita para tomar um passe. Sentia-se esgotado física e espiritualmente. Precisava de uma transfusão de energias para revigorá-lo. Na próxima semana encontraria um tempo para isso. Neste momento, seria essencial. Após uma leve conversa, ambos foram se deitar, mas Lucas não conseguiu conciliar o sono. Aquela sensação de alguém querendo sufocá-lo não lhe saía da mente. Apenas conseguiu relaxar seu corpo físico, também necessitado de um descanso. Levantou-se cedo e foi para o hospital, pois tinha uma cirurgia pela manhã. Sentia-se cansado e tenso, e isso persistiu por todo o dia. Lembrava-se dos desafiantes plantões que fizera em sua residência, chegando a passar muitas horas acordado sem sentir sono. Agora sentia-se diferente. O cansaço parecia consumi-lo. No final da tarde, Arthur lhe telefonou querendo conversar com ele e pediu que fosse até o hospital. Ao se encontrarem, Arthur sentiu-se desconfortável. Seu coração ficou em total descompasso e sabia o que aquilo significava. Você está bem? Foi a pergunta que ele fez assim que entraram em seu consultório. Para dizer a verdade, não. Tem algo estranho acontecendo, tirando meu foco. Pela manhã, quase passei para outro médico a conduta de uma cirurgia, sentindo que minha mão não respondia ao comando de meu cérebro. Não costumo ser impressionável, mas isso se deu após um pesadelo. Bem, me desculpe falar essas coisas, sei que é espírita, assim como Rebeca, mas não quero perturbá-lo com minhas histórias. Não está me perturbando em hipótese alguma. Senti algo assim que apertei sua mão. Há quanto tempo não tomo um passe, Lucas? A pergunta foi direta. Há algum tempo, e sinto que deixei por tempo demais. Na próxima semana irei até lá. Estou necessitando mais que nunca. Um sorriso meigo se apresentou. Todos necessitamos, Lucas. Em alguns momentos mais do que outros, mas somos seres ainda muito imperfeitos e esquecemos lições básicas de como manter o equilíbrio. Faça uma prece sincera àquele que hoje está lhe assediando, pois já deve ter percebido que é isso que está ocorrendo. Peça perdão tantas vezes forem necessárias, porém com o coração puro, isento de qualquer sentimento inferior. Só assim ele sentirá que a sinceridade o acompanha. Sou eu agora que peço que me perdoe a invasão. Não é minha postura habitual, mas sei que entende o que estou a lhe dizer. Além do mais, gostei de você desde que o encontrei pela primeira vez. Naturalmente, que sendo sobrinho de quem é, já era fato que iria ajudá-lo com todo o empenho. Senti franqueza em suas palavras e isso me cativou desde o início. Sabe que pode contar comigo em qualquer situação. Eu agradeço sua dedicação a essa causa. Rebeca me contou confidencialmente seu trabalho e admiro pessoas como você. Me faz ainda ter fé no ser humano. Ela contou acerca da minha vida? Perguntou ele. Eu e minha tia somos muito unidos e jamais existiu algum segredo entre nós. Ela tem muito orgulho de você, se é que ainda não sabe. Ela representa o papel materno, sempre tão ausente em minha existência. Como ela sempre diz, um reencontro de almas. Seu olhar se encheu de gratidão. Ela usou essa mesma expressão.
Tenho uma amiga por toda a eternidade. Jamais poderei esquecer tudo que ela fez por mim. Seus olhos ficaram marejados e distantes. Bem, vamos ao assunto que me trouxe aqui. Estou curioso sobre o que tenha descoberto algum fato novo? Sim. Conseguimos identificar o possível agressor de Paula, um velho conhecido da polícia que vive esse tipo de tarefa ilícita, porém conta com o apoio de um padrinho importante da política. No entanto, nada temos contra ele. Pode alegar qualquer coisa, inclusive que foi visitar algum amigo. Vamos continuar investigando até encontrar algo palpável que possa ser utilizado contra ele. E fez uma pausa. Apenas isso. Lucas percebeu um certo desconforto na postura dele. O que mais o perturba? A pessoa que o acompanha. Alguém muito próximo seu e que pode estar envolvido diretamente em tudo o que aconteceu com Paula. Uma hipótese que se sustenta pela qualidade de ligações trocada por eles. Arthur percebeu a lividez do médico. Sinto lhe dizer assim, mas essa possibilidade está sendo apreciada. Tiago pode estar mais do que envolvido nesse esquema. E meu pai? Descobriram algo concreto? O temor estava em suas palavras. Tiago, pelo que sabemos, trabalha no escritório de advocacia em Brasília, dos mais aclamados pelos poderosos da política. Sua ligação mais consistente é com um dos sócios desse escritório, um velho conhecido nosso, Pacheco. Ele vem de uma família abastada do Nordeste, onde sua família tem força atuante na região. E outras ações que não vale a pena salientar. Bem, esse homem preside um grupo de políticos aos quais fornece assessoria jurídica, além de cuidar dos interesses de todos, evitando que seus nomes sejam citados ou ligados a esquemas ilegais. A história é mais complexa do que supõe e ainda estamos no início da investigação. Tiago tornou-se seu assessor, se é que assim podemos denominá-lo, responsável pelas ações que requerem alto grau de inteligência e sagacidade. Infelizmente, seu irmão possui esses atributos que poderiam ser explorados de melhor forma em outras questões. Não vou outorgar-me à condição de juiz implacável dos atos alheios, pois cada um responderá no tribunal de suas consciências. No entanto, sua potencialidade está sendo direcionada para a via contrária ao do correto, digno e justo. O que é lastimável, tenho de admitir. Mas voltando à ligação com aquele homem, Salvador, seu irmão, tem se comunicado excessivamente com ele, o que apenas nos faz supor que ele está sendo utilizado para fins ilícitos. O acidente do jornalista, o atentado a Paula e talvez algo mais esteja sendo arquitetado. Todo cuidado é pouco em tempos de guerra, pois assim consideramos. Vivemos tempos difíceis em que a cada instante um fato novo surge, comprometendo de forma indireta aqueles mais desprovidos de recursos. Cada montante destinado à corrupção é algo retirado de algum serviço essencial, porém esse fato pouco importa a eles. Quanto a seu pai, temos indícios leves, entretanto, continua sendo alvo de nossas investigações. Já havia alertado Rebeca quanto a isso. Sinto decepcioná-lo, Lucas, mas nem tudo é como gostaríamos que fosse. Minha tia já conversou com meu pai e ele simplesmente nega qualquer envolvimento nisso. É lamentável ter conhecimento desses fatos e nada poder fazer. Sinto-me impotente, essa é a palavra. Receio que tudo possa desandar e nada consigo fazer, pois as advertências já foram dadas. Havia tristeza em sua voz. Sinto o mesmo. No entanto, esse é meu trabalho e cuido de encontrar evidências que possam inserir todos eles nesse contexto. O tempo, infelizmente, nem sempre é nosso aliado e não podemos evitar que esses graves acidentes ocorressem, o que poderia ser fatal para eles. Neste momento, as feições de Lucas se contraíram, lembrando-se de Leila, que não teve a mesma chance que os demais. Arthur percebeu desconforto, mas nada disse. Sabia que Lucas lhe ocultava algo, mas esperava que o médico se dispusesse a cooperar com mais informações. Talvez temesse envolver ainda mais o irmão, assim ele pensou. Respeitaria sua vontade até o instante em que não opusesse contra sua investigação. Olhou fixamente Lucas e se sentiu observado. Bem, era isso que tinha para lhe dizer, muito mais com o intuito de alertá-lo quanto ao perigo que Paula ainda corre.
Fez uma pausa e em seguida perguntou: tem algo que queira me dizer? Lucas olhou diretamente em seus olhos e disse: ainda não é o momento. São apenas suposições, creio eu, nada muito concreto, mas preciso me certificar antes de qualquer coisa. Se assim deseja. Antes de sair, disse: não pense que eles não estão dispostos a ações indébitas contra quem quer que seja. Inclusive, você já deve estar no topo da lista. Cuide-se, Lucas. Essa é minha orientação. Não gostaria que nada lhe ocorresse. Boa noite. E saiu deixando o médico com a sensação de que deveria ter contado sobre os seus temores. Mas isso implicaria o irmão além da conta. Tentaria nova investida, só não sabia como fazer. Sua cabeça começou a doer intensamente e decidiu que precisava descansar. Ao sair do hospital, a mesma sensação após o pesadelo persistia. Sentia-se oprimido, o ar lhe faltava, a cabeça latejava, tudo o perturbava. Começou a andar vagarosamente pelo estacionamento, tentando chegar ao carro. Foi quando um carro passou rente a ele com toda velocidade, quase atingindo. Com um susto, ele retomou o controle e observou o veículo se distanciando na maior rapidez. No mesmo instante, ele ouviu uma gargalhada sinistra, fazendo-o olhar para todos os lados. Não havia ninguém por lá. Sentiu seu corpo estremecer e suas mãos ficaram geladas. A muito custo, chegou até seu carro e, ao sentar-se, já foi respirando pausadamente. Atentou para o que acabara de acontecer. Teria sido um aviso. Só de pensar na possibilidade de o irmão ter algo com esse incidente o deixou transtornado. Seria ele capaz de atentar contra o próprio irmão? Estava prestes a sair de lá quando à sua frente uma figura assustadora se apresentou, encarando-o com seu olhar aterrador. Parecia irreal, como se uma névoa a envolvesse, dando-lhe um ar ainda mais sinistro. Fixou seu olhar no daquele ser e pôde ouvir suas palavras. Eu vou te destruir. Subitamente tudo se desfez. Lucas ficou estático, tentando entender o que lá se passara. Sua imaginação estaria a lhe pregar peças? Estava tão suscetível assim? Permaneceu imóvel por alguns minutos que lhe pareceram uma eternidade. De repente, um fato longínquo, perdido nas suas lembranças, surgiu. Certa vez despertara em pânico por um pesadelo e teve a nítida impressão de que aquele ser que tanto atemorizava em seu sonho, lá se encontrava bem à sua frente com o mesmo olhar sinistro. Gritou pela mãe e em instantes ela lá estava para acalmá-lo, dizendo ter sido apenas um sonho mau. Porém, ele insistiu que o mesmo personagem estava em seu quarto e não era a primeira vez que o via. A mãe ficou calada por alguns momentos e lhe disse algo que jamais se esquecera. Lucas, querido, não estamos sós neste mundo. Aqui chegamos, vivemos e partimos para dar continuidade ao nosso aprendizado. Jamais morremos. Nosso espírito é eterno, ora está no mundo material, ora no mundo espiritual, mas sempre vivo e interagindo com todos, desse plano e de outro. Algumas pessoas podem ver esses companheiros por uma sensibilidade mais apurada que possuem. Não se assuste e lembre-se sempre de que eles, que estão no outro lado da vida, não podem lhe fazer mal, apenas assustá-lo, que é o que tem acontecido. Você possui essa habilidade, mas não tenha medo das tarefas que futuramente estarão destinadas a você. E ele jamais tivera medo novamente, assim como as visões cessaram também. A mãe lhe questionara sobre isso meses depois, e ele dissera que agora que não temia mais, eles não mais o visitavam. Ela sorriu e disse que o chamamento já ocorrera, agora bastaria esperar o momento adequado de colocar em ação essa potencialidade. Tudo ocorreria no tempo certo. Ele esquecera de vez o assunto e seguiu com sua vida. Agora tudo parecia ter voltado com toda intensidade. Aquela visão sinistra lhe trouxera todas essas lembranças. Seria ele capaz de entrever essas duas realidades? Teria ele visto um habitante do mundo espiritual? Tinha a sensação de já tê-lo encontrado antes e a ameaça parecia ser bem real. O que ele pretendia dizer com aquilo? Sentiu um calafrio percorrer seu corpo e novamente seu coração acelerou num ritmo intenso. Queria sair dali, mas o corpo não respondia ao seu comando. Respirou profundamente, tentando retomar seu controle,
e só assim começou a se acalmar. Não se lembrava de como chegar ao apartamento de Paula, que o recebeu assustada com o que viu. Parece que viu um fantasma. Tentou brincar. E foi exatamente isso que eu vi. O silêncio se instalou no ambiente. A jovem o olhava com espanto, nada entendendo. Esqueça, não quero que pense que eu seja um louco. Jamais pensaria isso de você, querido, mas que é estranho tem de convir. A história é longa e se tiver interesse em conhecer, posso acender as luzes? Sempre tive medo de histórias de terror. Não brinque com algo sério, Paula. E não se trata de história de terror, mas de algo muito real, que acontece ao nosso redor e sequer percebemos, pois nossos embotados sentidos deixam de observar. Posso dizer que se trata da história de todos nós, que ora estamos encarnados, ora desencarnados, porém vivos e habitando a realidade espiritual, e nem por isso deixando de interagir com as duas realidades, física e extrafísica. Quando se morre pelas nossas crenças oriundas do catolicismo, tudo termina e estaremos aguardando o dia do juízo final para que a seleção se faça. Pela minha visão, baseada na doutrina dos espíritos, apenas o corpo físico aqui permanece, já com a vida extinta, deixando, portanto, de ter serventia. Porém, existe algo mais que é o corpo espiritual que nos acompanha na jornada eterna. Não vou entrar em mais detalhes, pois isso não importa agora, e se desejar, indico um livro excepcional para que possa entender melhor. Bem, quando morremos, ou seja, quando nosso corpo perece, nossa alma permanece viva, nosso corpo espiritual segue vivo, sendo exatamente o mesmo quando aqui habitava. Leva consigo os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, os mesmos sentimentos que conduziram sua vida na matéria. A morte não modifica ninguém, o que é verdadeiro. Esses habitantes do mundo espiritual, os fantasmas, como muitos dizem, estão ao nosso lado, compartilhando conosco as mesmas realidades. E alguns dotados de uma sensibilidade mais apurada podem detectar suas presenças, seja pela visão ou por outra ferramenta mediúnica que possua. A esses companheiros dotados dessas faculdades dá-se o nome de médiuns, que significa intermediários, medianeiros, entre as realidades material e a espiritual. Fácil, não é mesmo? A outra estava acompanhando com atenção as explicações. Você os vê? Foi a pergunta que ela fez. Parece que agora essa sensibilidade está sendo colocada em ação novamente. Ela estava curiosa. Vou te explicar como tudo começou e contou sua história. Capítulo 20. A fatalidade. E desde então, jamais tive outras experiências semelhantes. A de hoje foi a primeira após tantos anos. Era tão real. Guardava a imagem em sua mente. Isso pode acontecer novamente? Talvez, não sei. Desde aquele pesadelo me sinto estranho, talvez mais sensível, e algumas sensações físicas desagradáveis têm me acompanhado. Estou tão cansado. Não quer comer alguma coisa? Perguntou ela. Quero apenas dormir. Me perdoe a péssima companhia. Seus olhos se fecharam lá mesmo, recostado no sofá. Paula ficou a observá-lo com atenção e carinho, cuidando para que se sentisse o mais confortável possível. Vou cuidar de você como cuidou de mim. Descanse, querido. Como se ele a ouvisse, esboçou um sorriso e deitou-se ao lado dele, adormecendo em instantes. Assim que se viu fora do corpo, Lucas deparou-se com a figura radiante de Luísa, sua mãe, que lhe sorria com ternura. Vem comigo, filho, disse ela, pegando sua mão. Ele estava atônito com a presença dela, que não conseguiu falar uma só palavra. Em instantes, ambos caminhavam por um lindo jardim, sentaram-se em um banco. Mamãe, tenho tantas saudades de você. Ele segurava as mãos dela entre as suas. Eu sei, meu querido, eu também. Sei que sua vida está muito agitada, os problemas não cessam de surgir e sente que não dará conta de solucionar todos eles. Sim, tudo está tão complicado. Pensávamos que poderíamos auxiliar Tiago, mas ele está refratário à nossa ajuda. Sozinho não conseguirei o que me propus. Seus olhos ficaram marejados, ainda mais agora que ele surgiu em minha vida, referindo-se a Átila, a entidade maléfica que o perturbava. Ele jamais me perdoou, minha mãe. Você sabe que fiz o que era necessário, visando um bem maior. Era a única opção a fazer.
Nós sabemos, não precisa se justificar, como se a responsabilidade pelo desfecho fosse sua. Foram eles que assim determinaram que ocorresse. Foi obra deles, não se atormente. Sabemos o quanto tentou dissuadi-los de suas ações indébitas, mas foram inflexíveis. Era inevitável o que ocorreu, ninguém poderia mudar os planos deles. Juraram vingança contra mim e é isso que ambos estão empenhados desde então. A presença de Átila ao lado de Tiago sempre foi evidente, em vista das atitudes que ele empreendia, principalmente contra mim, seu alvo maior. Porém, agora tudo parece mais ostensivo e estão tão enredados que não vejo possibilidade de mudanças. Sinto tanto falhar em meus propósitos, mas talvez seja esse o desfecho, disse ele abaixando o olhar. Pare com isso, eu lhe peço. Precisamos de você, de sua força e de sua fibra espiritual, construída às custas de tanto empenho e dedicação. Não acredite na derrota, apenas na vitória, pois ela será edificada com a força de sua coragem e de sua fé inabalável na justiça. Tem ainda muito a fazer e não pode contar com o desânimo, pois ele o levará aos porões da desesperança. Precisamos de você, filho querido. Confie em seu potencial criador, força atuante, capaz de transformar as vicissitudes do caminho. A tempestade ainda não cessou e terá ainda que lutar com todas as suas forças para não sucumbir. Terá a companhia da luz, que dissipa todas as trevas. Muitos precisam de você, em especial seu irmão e Átila. Não os decepcione. Eles ainda desconhecem qual o verdadeiro propósito da existência humana e são crianças espirituais que temem a luz por desconhecerem seus benefícios. Acalme-se e renove as suas energias. Busque uma transfusão de energias que o passe proporciona. Isso irá revigorá-lo. Cuide-se e não descuide da vigilância constante. Muitas pedras terão que ser removidas e apenas você poderá realizar essa tarefa. Arthur e Rebeca poderão lhe ajudar a desvendar esse mistério. Conte com eles. Cuide de nossa família, meu querido. Conto com você. Você estará sempre por perto, ainda segurando suas mãos. Sempre, meu menino. Não foi isso que combinamos? O sorriso dela o contagiou. Foi minha mãe. Não me deixe esquecer minhas tarefas. E a abraçou com carinho. Agora vá, meu amor o acompanhará. Levou de volta ao apartamento de Paula, fazendo-o retornar ao seu corpo. Lucas despertou quando o sol já estava alto, sentindo o aroma de café. Meu belo adormecido deseja um café? Brincou Paula. Dormi aqui a noite toda? Perguntou ele, sentindo-se refeito. Há tempos não dormi assim. Tive até um sonho lindo com minha mãe, do qual pouco me recordo, mas uma sensação de paz agora está presente. Fico feliz que tenha descansado, pois hoje tenho planos para nós dois e você não me escapa. Está um lindo domingo ensolarado e quero dar uma volta. Essa prisão está me enlouquecendo. Vamos sair um pouco? Perguntou ela. Não acha perigoso? Arthur solicitou que permanecesse distante da mídia e das pessoas. Acho que é cauteloso ficar mais uns dias reclusa. Mas o olhar que ela lhe direcionou dizia que ninguém a convenceria a mudar seus planos. Se preferir ficar, esteja à vontade. Não fiz nada de errado. Não temo nada e nem ninguém. Então faço da minha vida o que mais me aprouver. Gostaria muito que me acompanhasse, porém, se insistir em ficar, me dê um café. Não consigo pensar antes disso. É uma mocinha muito teimosa, sabia? Não percebeu ainda o perigo que está correndo. Sei que está cansada de viver assim, mas isso é temporário. Arthur me procurou ontem e encontraram o seu possível agressor. Os olhos dela se iluminaram. Um bom motivo para comemorar. Já o prenderam? Infelizmente ainda não, e talvez isso não ocorra. As provas são superficiais. Não havia indício algum dele em seu apartamento, portanto, uma prisão não se sustentaria. Precisam de algo mais palpável. Talvez um corpo possa acelerar sua prisão, e esse seria o meu. Havia indignação em sua voz. Até quando eles darão as cartas? Lucas não tinha essa resposta. Sabia, no entanto, que um dia aquilo que estava oculto seria colocado à vista de todos. Nesse dia tudo seria esclarecido, porém não agora. Acalme-se.
Já lhe disse que ele está sendo mantido sob vigilância, não vai se aproximar de você. No entanto, toda cautela será providencial, não acha? Pode ser, mas agora vou sair, vem comigo? Ela estava decidida. Preciso passar em casa antes. Você será sempre assim indomável? Quem pode afirmar? Sorriu com ares de vencedora. Estava realmente um lindo domingo. Lucas não pretendia encontrar os dois e entrou rapidamente, trocou-se e já estava na porta quando encontrou a tia. Posso falar rapidamente com você? Seu olhar parecia tenso. Se for breve, Paula me espera no carro. Por que ela não entrou? Perguntou Rebeca. Acho que pode fazer uma ideia, mas fale o que aconteceu. Conversei com Arthur ontem, meu querido. Fiquei preocupada com o que ele me relatou. A situação é bem grave, minha tia. Ela o encarava com atenção e fez a pergunta. Lucas, você está escondendo alguma informação importante? Lucas ficou inquieto. Por que está perguntando isso? Arthur é um excelente investigador, conhecendo o ser humano e suas emoções. Se ele diz que você está escondendo algo, isso efetivamente está ocorrendo. Disse que conversou com você e sentiu que oculta algo. Isso é verdade? Lucas ficou pensativo por instantes.